Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje está com outra voz também por causa da gripe, mas ele vem para uma experiência bem-sucedida de gestão aqui na Grande Porto Alegre, que por sinal gerou 85% de aprovação de votos nas últimas eleições, um dos resultados eleitorais mais expressivos do estado e do país, e tem chamado a atenção também de muitos prefeitos que visitam Esteio, sim, estou falando de Esteio, para conhecer os padrões criados nas duas gestões do prefeito Leonardo Pascoal, que está aqui comigo. Nós vamos falar, portanto, de gestão, de enchentes, Esteio também foi atingida. Vamos falar de Grande Porto Alegre, ele já presidiu a Grampal, a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre. Vamos falar de política e do que couber nos 30 minutos que nos restam aí de programa. O Pascoal é economista, foi eleito o vereador mais jovem da história de Esteio, que é um município de pouco mais de 80 mil habitantes. Em 2016, aos 26 anos, se elegeu prefeito da cidade e depois, em 2020, foi reeleito com 85% dos votos que eu referi. Bom dia, prefeito Leonardo, tudo bem contigo? Bom dia, Kleber, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando contigo, especialmente falar um pouquinho do nosso trabalho lá em Esteio. Maravilha, obrigado, prazer é nosso. Deixa eu começar aqui de frente para trás, né? Primeiro me conta aí como é que a enchente atingiu o Esteio nessa última levada e como é que o senhor lidou com esse desafio aí mais recente. Como é que está a cidade hoje? Esteio é uma cidade que historicamente tem problemas com enchentes, né? Isso é um problema recorrente, né? Com maior ou menor gravidade, mas esse episódio, claro, ele teve uma proporção ainda maior, chegou em regiões que historicamente nunca a água tinha chegado, mas a cidade tem uma preparação, né, para isso um pouco maior. Então a gente tem um plano de contingência bastante efetivo, com mobilização de abrigos, atendimento das primeiras necessidades de forma muito organizada, e isso nos permitiu que mais rapidamente a gente pudesse trabalhar também no restabelecimento da cidade. O que banha ali a cidade? A gente tem dois arroios que cruzam a cidade de ponta a ponta praticamente, o Arroio Sapucaí e o Arroio Esteio. Que desembocam no Sinos? Que desembocam no Rio dos Sinos. E temos, claro, o Rio dos Sinos, que aí é o responsável pelo processo de inundação, principalmente do bairro Novo Esteio, que fica ao lado do Parque Assis Brasil ali, né? O Parque da Expo Esse foi um Inter. dos mais atingidos. Foi o bairro mais atingido nesse episódio, né? Ele é um bairro que não tem tanta recorrência de ser atingido por episódios dessa natureza, né, porque ele acaba atingido só realmente quando o Rio dos Sinos está num patamar muito elevado, né? Então o mais recorrente é o transbordamento dos arroios internos que a gente tem, né? Mas a gente conseguiu, né, num curto espaço de tempo, fazer o restabelecimento da cidade, a reabertura das escolas em 20 dias, né? Então, as escolas atingidas do bairro Novo Esteio, que foram atingidas com 2 metros, 2,5 metros de água, e a limpeza em todas as regiões afetadas também. Então, com bastante velocidade, a gente conseguiu fazer isso e atender milhares de famílias atingidas. Como é que está o Parque da Expo Inter, prefeito, lá? Como é que ficou? O parque foi também duramente, né, atingido, na maior parte, né, do parque. Poucas áreas não tiveram água, mas o parque tem, ao longo do ano, estruturas permanentes que são mais resistentes a esse episódio, né? São muitas estruturas metálicas, de pavilhões, enfim, que não foram tão danificadas por conta desse episódio. Então, o parque tem totais condições, né, com alguns investimentos aí que o governo do estado já anunciou que fará para a recuperação de áreas que foram atingidas, tem todas as condições aí de abrigar a Expo Inter esse ano, na data prevista, sem maiores Teremos problemas. Expo Inter, o que é um marco para o Rio Grande do Sul e também para Esteio, né? É importante como uma sinalização, né, dessa retomada pós esse episódio da inundação, da enchente, aí, da calamidade do Rio Grande do Sul, e também uma oportunidade que nós vamos ter de, eventualmente, fazer as cobranças políticas, né, as cobranças institucionais devidas naquele momento, daquilo que, eventualmente, tiver sido prometido ou sinalizado e até a data do Expo Inter não tiver sido cumprido. Então também vai ser uma oportunidade institucional importante para o Rio Grande do Sul,
seja cobrado do governo federal ou de outros órgãos, de outras esferas, o atendimento daquilo que nós, gaúchos, precisamos para esse processo de reconstrução do Estado. Prefeito, e daqui para frente, eu vi que vocês lançaram lá o programa Esteio Resiliente, né? Do que significa enxergar daqui para frente esse sistema de prevenção? Como eu disse, Esteio é uma cidade que já sofre com as consequências das chuvas intensas há mais tempo. A gente está no Baixo Sinos, né, na porção mais baixa da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, então a gente já convive com isso. Então nós já vínhamos trabalhando já há algum tempo, desde o ano passado, nesse programa Esteio Resiliente, que tem 3 eixos, né, basicamente. O mais importante deles é o eixo de medidas estruturais, que nós mapeamos 19 obras, grandes obras, intervenções a serem feitas ao longo dos arroios Esteio e Sapucaia, a partir do nosso plano de manejo das águas pluviais, que nós instituímos em 2017, primeiro ano do nosso governo. Então, são obras importantes que incluem implantação ou ampliação de bacias de reservação. Então, a gente precisa reservar. Como a gente está numa parte muito baixa da bacia, né, e recebendo a contribuição de águas de muitas cidades, a gente precisa amortecer a chegada dessas águas para o interior da cidade, né? Isso a gente faz por meio dessas bacias de amortecimento, reservando. A nossa expectativa é de ter uma reservação de aproximadamente 170 milhões de litros. Nós já fizemos algumas pequenas bacias, mas a gente precisa ter muito mais para conseguir suportar eventos extremos, né? Além de contenção de taludes, ampliação de cotas de alguns taludes em arroz, enfim, ampliação de travessias. Então, essas 19 grandes obras estão previstas dentro do programa Esteio Resiliente, além da contratação dos projetos executivos necessários para efetivação de um sistema de proteção contra cheias do Rio dos Sinos junto à BR-448, que é algo que foi concebido quando da construção da rodovia, mas que nunca foi sequer levado a nível, né, de projeto executivo, por razões, né, que o DENIT, enfim, o governo federal à época canalizaram os recursos para a rodovia, isso ficou pelo caminho. Então a gente quer, né, pelo menos elaborar os projetos executivos para ter também uma dimensão de valor necessário para a execução desse sistema. Pascoal, deixa eu entrar no assunto agora, que é o tema principal do nosso programa. O nosso programa não é de perfil pessoal nem perfil político, é de cases, né? Um outro olhar sobre case. Mas nesse caso não tem como falar do case, da experiência de gestão de Esteio, como não tem como falar de nenhuma experiência de gestão sem falar do gestor, do líder desse processo. E aí eu queria entender um pouquinho, e talvez quem não te conheça direito, um pouco da tua trajetória, né? Que Pascoal é esse, que guri é esse que virou, se tu é esteiense mesmo, como é que começou essa tua trajetória política, como é que tu viraste lá o começo da história até virar prefeito de Esteio lá no primeiro mandato? Conta um pouquinho para nós. Eu me criei na Vila Ezequiel em Esteio, né, mas eu só nasci no Hospital Getúlio Vargas em Sapucaia do Sul, então, né, nos documentos, que é do lado. Né, muitos da minha geração, à época, nasciam no Hospital Getúlio Vargas, né, em Sapucaia do Sul, por problemas do Hospital de Esteio, à época do Hospital São Camilo, né, mas só o parto foi feito lá no Getúlio Vargas. Eu sempre morei em Esteio, à exceção de 2 anos quando fui morar em Rio Grande, aí por conta de questões profissionais, né. Eu com 18 anos ingressei no Banco do Brasil como funcionário de carreira. Então com 20 fui assumir uma gerência do banco lá em Rio Grande, fiquei lá 2 anos e retorno aí para concorrer a vereador. E aí tive a felicidade de me eleger vereador com 22 anos. E depois, então, me eleger prefeito com 26 e ser reeleito aí prefeito Como é que foi aquela 30. primeira eleição? Me conta. Tu entrou de azarão, tu já era favorito? Por que tu decidiste ser candidato a prefeito? Na verdade, eu queria ter... Porque tu enfrentaste forças políticas tradicionais desde então, né? Eu queria ter concorrido a vereador em 2008, quando eu faria durante a campanha 18 anos. Foi quando o Banco do Brasil me chamou do concurso. Aí eu tive que adiar né, a ideia de concorrer. Então, 4 anos depois, estava fora da cidade, estava morando em Rio Grande, enfim, mas vinha aos finais de semana. Aí fiquei naquela dúvida de concorrer ou não concorrer, aí vou concorrer porque, né, depois eu vou me arrepender. Tu já tinha uma predisposição vocacional, assim, para o assunto político? Aquela coisa de líder de turma, né, de envolvimento nisso, então sempre fiz parte, né, dos espaços de representação, dos espaços de representação estudantil, sempre gostei de participar. Participei daquela
primeira vitória, né, de uma chapa de direita ao Diretório Central dos Estudantes da URGS, certo. né, que tinha Junto o junto com o Marcel Marcel, ali, o Cláudio, a Renan, enfim, um grupo, eu era do Conselho de Administração, né, do DCE, então fizemos parte ali. Então, sempre gostei, me Ali envolvi, foi participei. talvez, né, Pascoal, o primeiro demarcador do avanço de uma nova direita, uma direita jovem, orgânica, né? Ali talvez tenha sido um primeiro sinal de um processo que depois, ao longo dos anos, foi se ampliando, né? Eu gosto de dizer que eu sou de direita desde o tempo que não era moda ser não era de direita, bonitinho, né? né? Que era feio, né, ser de direita. Ainda mais uma de federal, de né? fato, ali é um episódio importante, né, dessa vida política, ao menos aqui no estado, na região, e demarca realmente esse surgimento de uma direita mais organizada, enfim, e justamente talvez num dos últimos espaços que se imaginasse que isso fosse acontecer, né, num diretório de estudantes de uma universidade federal que historicamente por décadas foi comandado, né, por movimentos de esquerda, e ali a gente se vale não só naquele momento da organização que tínhamos, né, com erros e acertos aos trancos e barrancos, mas se tinha um certo nível de organização, mas também de uma ruptura da esquerda, né? Naquele momento a esquerda se divide em diferentes candidaturas. E à época nós ganhamos por 34 votos, né? Numa eleição muito complicada, porque Tumultuada. eles Não aceitaram muito, né? e eles tinham controle de todo o processo eleitoral, né? Então eu lembro muito bem, não é a eleição na URGS à época. Hoje eu acho que é feito por meio eletrônico, mas à época eram urnas de pano, né, que eram instaladas, eram abertas, e só que não era assim, vai ficar aberto as urnas em tais lugares por um dia, por 2 dias, por 3 dias. A comissão eleitoral abria as urnas em determinados locais e ficava aberto por certo tempo. Então, nos colégios eleitorais que nós tínhamos vantagem, né? Tínhamos a preferência dos eleitores ali, como por exemplo na escola de administração, enfim, né? No centro de engenharia, iam lá e abriam a urna abriu a urna, por exemplo, no início da tarde, que é um horário de pouco movimento de estudantes, e ficava ali 1, 2, 3 horas abertas. Nos espaços, né? Tu dizes aberto para votar. Para votar. Entendi. Né, aberto para votar e depois se fechava, enfim, ponto. Acabou né? a votação. Acabou a votação. E nos espaços que tradicionalmente a esquerda era vitoriosa, como por exemplo na faculdade de educação, né, sociologia, história, enfim, alguns cursos que tradicionalmente eram mais alinhados à esquerda, a urna ficava aberta 3 dias seguidos, né? Então era um pouco assim o processo, né? Como funcionava. Jeito de manipular, rigoroso. Porque isso era feito a partir da comissão eleitoral, que era indicada pelos membros que estavam, né? Que detinham a maioria no chamado Conselho de Entidades de Base, né? Onde a esquerda tinha a maioria. Então uma eleição difícil, truncada, né? Tumultuada, realmente, mas ganhamos em parte por essa organização, em parte por essa ruptura entre as diferentes chapas de esquerda. E ali, até emendando um pouco a história, assim, mas eu acho que tem lições que são valiosas para a vida da gente, né? O mandato no DCE, ele era de 1 ano só. Né? Então, nós assumimos a gestão ali em janeiro, né, na virada do ano, as sedes do DCE destruídas, tinha 25 centavos em caixa só quando nós assumimos, uma série de problemas. Nós baixamos a cabeça e começamos a trabalhar muito. Eu fui responsável por criar, na época, o portal da transparência do DCE, que era mais ousado até do que, na época, os das próprias prefeituras. A gente colocava até a cópia da nota fiscal, do cupom fiscal, no site do DCE. Reformamos, né, a equipe reformou a sede do DCE e fizemos um baita trabalho. Chegou no final do ano, nós perdemos a eleição, né, de novo, porque a gente se dedicou tanto a trabalhar, a fazer o que precisava ser feito, e descuidamos de algo que é fundamental também, que é da parte política. Fazer política. Né, de dialogar com os estudantes, né, de estar próximo, enfim, de estar atento às necessidades, enfim. Então ali, naquela derrota que tivemos no ano seguinte, mas foi uma das mais valiosas lições de política que eu tive, porque, olha, não basta a gente fazer boa gestão, não basta a gente estar focado em entregar resultados ali, a gente faz política. Então eu a gente até precisa... falo isso nas minhas conferências, Pascoal, sobre comunicação política, eleição, e tu deve conhecer isso também, evidentemente. Já vi muito bom governante perder eleição com grandes governos por não terem feito política ou não terem comunicado direito, enfim, né? Isso é decisivo. Porque política é o todo, né, desse processo que a gente se coloca à disposição. Então,
por vezes também, olha, o prefeito propôs, mas a Câmara não aprovou, não sei o quê. Mas o diálogo, né, e a capacidade de convencimento do legislativo também faz parte da política, né? No fundo é um problema também do prefeito. Ser prefeito não é só, olha, eu tenho as boas ideias e mandei e os outros não aceitaram, ou né, não quiseram, ou foram contra. Não. Essa capacidade de diálogo com a sociedade, né, seja individualmente com as pessoas ou por meio de entidades, esse diálogo com o legislativo, com o judiciário, enfim, tudo isso faz parte da atividade do gestor, né? Senão fica muito fácil, olha, eu sou bem intencionado, tenho boas ideias, enfim, mas eles não nos permitem, né? O mundo não então, me compreende. A política é o todo, né? Então, ao longo da caminhada, a gente acaba tendo algumas lições, assim, que a gente vai aprendendo. Essa primeira. E vai buscando se aperfeiçoar. Aprender. Né? Agora me conta, Tchê, 85% dos votos, né, na tua reeleição, isso é um estouro, né? Uma marca atípica, né? Ao que tu acreditas esse resultado, especialmente, como é que tu explica ele? Que beira um consenso, né? O segundo lugar lá fez quanto por cento? Fez 14,5%. Imagina. 14,5%. Sim, fez todo, só tinha dois. Eram dois. 14,5%. O resultado, ele é fruto, claro, né, da entrega que a gente fez enquanto gestão, né, naturalmente, e dessa capacidade de se comunicar com as pessoas, de estar aberto, de estar acessível, de estar disponível, de falar a verdade para as pessoas. Isso é o que eu, né, acredito, o resultado em si. Agora, o que eu acredito, a construção do resultado da gestão, aí realmente é o modelo de governança e gestão que nós implantamos, sobretudo pelo aspecto da disciplina que nós implantamos. Porque a gente vê muita gestão falar, e não só em gestões públicas, mas o tempo todo tem alguém para tentar vender planejamento estratégico, né? Tem que fazer um planejamento estratégico, tem que fazer isso. Todo mundo fala do planejamento, que é fundamental, super importante. Mas muitos fazem o planejamento e fica lá numa gaveta, esquecido, adormecido, enfim, não, apresentamos aqui o planejamento e tal. E o segredo está na disciplina de monitorar, de fazer, mesmo quando tu não quer fazer, mesmo quando tu não acordou a fim de fazer. Então, por exemplo, toda segunda-feira, há quase 8 anos, toda segunda-feira de manhã a gente tem reunião de secretariado. Faça chuva, faça sol, tem reunião de secretariado. Não é papo furado, tomar chimarrão. Com acompanhamento das metas, né? Cada segunda-feira, 2 secretarias vão e apresentam o andamento das suas metas. O servidor responsável pela meta vai lá na frente de todo mundo para apresentar. Né? Então, a cada semana tem 2 secretarias. Então, esse ciclo né, acontece ao longo de todo ano. Rotina. Toda segunda-feira, às 9 da manhã, faça chuva, faça sol. Toda segunda, às 14 horas, eu tenho o gabinete aberto. Atendo a população por ordem de chegada, não precisa tirar ficha, nada, né? Por ordem de chegada. Não precisa agendar. Nós já atendemos mais de 8.000 pessoas assim. Atendimentos individuais. Tu atende? Eu atendo. O vice-prefeito e eu atendemos, né, toda segunda-feira dessa forma. E é tempo perdido, tempo ganho, meio a meio? É tempo ganho por 2 aspectos. Primeiro, porque vem muita informação importante, subsídio importante para a atuação do gestor, né? Porque deve vir muita pedição também, de coisas que... No início vinha um pouco mais, mas é que também a gente tem um efeito pedagógico essa conversa com o cidadão, né? Entendi. A gente acaba educando, de certa forma, o que se faz aqui e o que não se faz. O que pode, o que não pode, Se um vai lá pedir coisas, né, de ordem pessoal e você atende, na outra semana tem fila lá de gente para pedir. E eu, como tive a experiência do vereador, o gabinete de vereador é mais ou menos isso. Tem o vereador aquele que dá rancho, que paga a conta de água, de luz, não sei o quê. Se você fizer isso, na outra semana tem fila de gente. Né? E eu, já como vereador, já não fazia isso, né? Tinha uma forma de atuar, de falar a verdade para as pessoas, né? De ser franco, enfim, e de procurar fazer com que as coisas funcionem igual para todo mundo. Que seja bom, mas seja bom para todo mundo, mas se for ruim, que seja ruim para todo mundo. Não pode ser ruim para uns e bons para os amigos do rei, né? Então não tem muita então, toda pedição. Segunda tu atende o povo. Toda segunda, aí tem... Né, e tu dá encaminhamento para aquilo ali? Sim, todas as demandas a gente registra. O que dá para resolver na hora, a gente já procura resolver na hora. Às vezes é uma orientação, né? Liga para um secretário, liga para alguém, já tenta encaminhar, pede para a pessoa ir daí, né, nesse setor para resolver a situação. E aquilo que é mais complexo, a gente registra, né, e depois acompanha, monitora e dá o retorno para a pessoa.
seja positivo ou seja negativo. Por vezes a gente vai dar um retorno negativo, que não é o que a pessoa quer, né? Mas a gente vai dar o retorno, né? Nossa prioridade sempre é dar retorno para as pessoas e naquilo que for negativo justificar devidamente. Então é bom por isso, porque nos abastece de muita coisa. Às vezes é um servidor lá na ponta que está atendendo mal as pessoas, né? Que a gente tem que identificar isso e corrigir, né? Às vezes é um problema numa ruazinha que não é uma rua que a gente passe com frequência, né? Porque não é uma rua que passa o transporte coletivo, não é uma rua que liga bairros, enfim. Então é um problema muito localizado que, se talvez não fosse esse cidadão ir lá, a gente ia levar muito tempo para enxergar aquele problema. Então tem muita coisa que nos subsidia. E por outro lado é bom porque também organiza melhor a minha agenda, né? É toda segunda e tarde dedicada para a população. Se eu fosse ter que ficar agendando... E é uma grande pesquisa qualitativa ali, certamente te dá um cheiro geral do clima da cidade. Muito, e é muito assim, incrível mesmo nesse aspecto da pesquisa qualitativa, como a gente identifica em determinados períodos, olha, o que está mais latente é um problema na saúde aqui, bom, temos que corrigir. Corrige, automaticamente esse tipo de demanda já para de surgir, né, e vem outros tipos de demanda, de outras áreas, enfim, então funciona muito bem isso. E organiza a agenda, porque não precisa estar daí agendando, o Kleber quer falar com o Pascoal, aquele dia aí tem que marcar terça-feira, tal horário, não sei o quê. Aí dá um problema, atrasa, não sei o quê. Não, é segunda de tarde, né? Nós já chegamos a atender 82 pessoas numa tarde de segunda-feira, né? Claro que no início do mandato, como as pessoas tinham medo de que isso não fosse continuar, né? Isso vai ser só no início, depois não vai ter mais, as pessoas iam muito. Depois que elas viram que, tem sempre, toda segunda, não precisa, né, se desesperar, correr, aí foi claro que, né, mantendo uma média aí menor. Então isso toda segunda tarde. Tá. Toda terça ao meio-dia, né, eu almoço com os vereadores da base do governo para discutir os projetos, né, alinhar os projetos que nós vamos enviar, receber, né, também o feedback deles, né, de demandas, aquele enfim. postulado da Elis Radman, né, que os critérios para uma boa avaliação de governo, é que a gente começa a entender. Gestão, política e comunicação. Então, nós estamos falando especialmente de gestão, agora na terça-feira nós estamos entrando gestão e política também, né? Isso, e toda quarta de manhã, às 9 horas, a gente tem reunião do Gabinete de Governança e Gestão, que são aí as áreas estratégicas do governo, né? Procuradoria, Fazenda, Secretaria de Governança e Gestão, junto com o gabinete, algumas áreas técnicas. Então, toda quarta a gente trata dos assuntos que são mais estratégicos da administração. Então, segunda, terça e quarta, faça chuva, faça sol, tem uma agenda já pré-definida há 8 anos, né? Então, é isso da disciplina. Tem segunda-feira, como qualquer ser humano, não quer fazer reunião de secretariado, né? Ou, às vezes, você não está bem para atender as pessoas, porque atender as pessoas exige, né, assim, é um exercício que, dependendo, te suga muito, porque com certeza. há demandas que são pesadas, né, que são complexas, enfim. Então, se você não está bem, como você vai estar bem para atender alguém? Então, né, a gente é ser humano, como qualquer outro, também tem essa... Mas a gente faz, né? Então, assim, mesmo quando você não quer, você não está afim, não gostaria, mas tem que fazer. Então, essa disciplina que é muito do resultado que nós construímos, que você vai monitorando, e aquele planejamento não fica só no papel. E como é que tu procura cuidar para a gente entrar no terceiro tripé da tua comunicação? Eu sei, por exemplo, que tem uma disciplina, inclusive, de resposta nos acessos às redes sociais. Como é que tu governa esse aspecto da comunicação? Eu cuido muito pessoalmente disso, né, o máximo possível, né, da comunicação, porque de fato considero ele um elemento fundamental para o êxito da gestão e da minha atuação como prefeito. Então, a primeira coisa, sempre deixei claro e sempre priorizei ser um prefeito acessível. Sempre dizer, a pessoa pode falar qualquer coisa de mim, agora ela não pode dizer que não consegue falar com o prefeito, não consegue acessar o prefeito. Né? Por isso, do gabinete aberto, do prefeitura na rua, né, que é outro instrumento que a gente tem, do Participa Esteio, e do acesso nas redes. A pessoa ali pode, né, nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, no Twitter, no WhatsApp, enfim, a pessoa manda ali qualquer tipo de demanda, qualquer dúvida, e a gente vai responder ela. Né, vai responder de alguma maneira. Interação.
tem interação. Não é só postar, né? Não, Porque às vezes não, o pessoal não é se preocupa só com postar, né? Postar, eu acho que talvez hoje seja o menos relevante até, né? Claro que é importante para dar visibilidade nas ações, mas essa é a interação, porque a gente vive hoje numa sociedade extremamente complexa, e por ser complexa, cada pessoa tem o seu próprio conjunto de demandas e de prioridades. É diferente de antigamente, o prefeito ia lá e reunia a associação dos moradores do bairro, que trazia lá as prioridades do bairro, o prefeito tentava sair a atender aquelas demandas. A sociedade era mais homogênea, né? Hoje a sociedade é complexa. Dentro da mesma casa, o pai vai ter uma prioridade, um conjunto de bandeiras, a mãe vai ter outro, o filho vai ter outro, e que às vezes são antagônicos. Para um, a prioridade tem que ser a causa animal, para o outro tem que ser cuidar das crianças, para o outro tem que ser cuidar dos idosos, para o outro vai ser a infraestrutura da cidade, enfim. Nem mesmo dentro da mesma casa você tem, né, uma pauta única, digamos, né? Então, essa interação individual ela é fundamental por isso, porque cada um que está ali está trazendo a sua demanda, a sua prioridade, e a gente precisa entender e respeitar, porque para aquela pessoa aquela é a demanda mais importante do mundo, não importa, né? Tem a pessoa que está em tratamento para o câncer ali, tem a pessoa que quer o conserto do buraco da rua. É claro que nós avaliando tem uma grandeza de importância e de valor diferente, mas para aquela pessoa é a urgência do momento. E a gente precisa entender isso, mas ao mesmo tempo, né, dentro de um processo de gestão, entender que a gente lida com um conjunto infinito de demandas e com recursos que são finitos e tem que botar isso dentro do processo de planejamento para atender cada uma de acordo com a prioridade e importância que tem para o todo, né? Me conta do case na educação, na tua experiência na educação. Eu vejo bastante gente discursar e pouco resultado, e eu vi ali que tu mexeste com um pouco mais de profundidade na área de educação. Me resume o que tu fizeste e os resultados gerados. A educação, no meu ponto de vista, né, eu acumulei por um tempo a função de secretário de educação com a função de prefeito. Ah, tu mesmo foste o Eu secretário. fui secretário por 14 meses, justamente para, nesse período, fazer transformações mais rápidas, porque encurtava o processo decisório. Né? Porque o ser humano ele é muito refratário à mudança, normal. O setor público é mais refratário à mudança ainda. E dentro do setor público há algumas áreas que são ainda mais refratárias à mudança e a educação é uma delas. Né? Tem muita resistência a mudar. Mesmo no que é óbvio, mesmo no que é evidente, há uma resistência, há um apego. Né? Compreensível em certos aspectos. Né? Mas a educação é uma área que, por muito tempo, olhou pouco para resultado, olhou pouco para número, para indicador, diferentemente da saúde, por exemplo, que tem esse hábito, né, incutido na gestão de saúde já há mais tempo. Né? E aqui não é uma crítica, é uma constatação do que acontece. Né? Então, bom, a gente precisa olhar para os resultados. Os resultados que são satisfatórios, que não são, enfim, e aqueles que não são a gente precisa mudar, tem que mudar. E o resultado principal é qualidade do ensino. Qualidade do ensino, mas eu sempre divido, né, os desafios da educação num tripé, né, porque nós, Brasil, a gente ainda está atrasado em muitas coisas básicas, elementares, né, que o resto do mundo já superou, mas a gente ainda tem problemas mais básicos. Então eu divido, né, os desafios da educação num tripé de acesso, permanência e qualidade. Né? A gente ainda tem, em Esteio, felizmente, a gente já superou esse problema, mas a gente ainda tem problemas de acesso, né? Ter vaga para quem precisa. Deixa eu só, Pascoal, antes de continuar, me despedir de quem nos acompanha pela Rádio Bandeirantes. Nós vamos continuar falando de educação, depois também de política, e convido para acompanhar a íntegra do nosso programa pelas redes sociais e desejo aos ouvintes um bom final de semana. Seguimos então, acesso, qual é o outros dois pés do tripé? Acesso, permanência e qualidade, né? Então, acesso avançamos é esse bastante. Desafio de ter matrícula para quem precisa, quando precisa. Nós avançamos muito, né, enquanto país ali, a partir da década de 90, no acesso ao ensino fundamental. Estamos avançando de forma, né, um tanto significativa no acesso à pré-escola, né, 4, 5 anos, mas ainda temos um desafio gigante no acesso à etapa creche da educação infantil ali do 0 a 3 anos. Né? Se estima aqui só na nossa região metropolitana um déficit de aproximadamente 12 mil vagas. Em Esteio nós não temos mais essa dificuldade, conseguimos zerar a fila de espera. Hoje, uma família em Esteio, né, todo mundo com a que quer creche tem. Criança que recém-nasceu, inscreve, em até 30 dias essa criança já está numa escola municipal. Não tem edital, não tem fila de espera, né, não tem. Pode ser filho da família mais rica da cidade
o filho da família mais pobre da cidade vai ter o acesso à educação garantido. Então esse é o primeiro desafio, né, falando de país, acesso. O segundo é permanência. Não basta ter a vaga, ter a matrícula, se essa criança não permanecer na escola, né, a gente tem um outro problema, que aí, né, leva à situação de abandono e evasão escolar. E que não é um problema menor, ele é um problema grave e que a gente convive com um patamar de evasão e de abandono, né, muito discrepante da nossa realidade socioeconômica, né, e isso tem consequências, né. A gente tem no Rio Grande do Sul uma distorção em idade séria da casa de 30%, 33%, ou seja, 1/3 dos estudantes estão com 2 ou mais anos de defasagem. Bastante. E em grande parte porque, em alguns momentos, houve um abandono por parte desse estudante, né, que gerou, né, reprovação, enfim, né, retenção, e essa defasagem. Isso não é pouco. 1/3 é você falar que 1/3 dos estudantes está condenado a não aprender no tempo certo, né, no tempo correto. Não é algo que condiz com a nossa realidade socioeconômica do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, em Esteio, nós também tínhamos uma distorção de idade séria na casa aí de 30%, hoje está aí na faixa de 9%, e a gente quer terminar o mandato aí com isso na casa de 2%, 3%, que aí é um patamar, claro, razoável, né? Então, a questão de permanência, né, de manter os níveis de infrequência escolar, de abandono escolar num patamar muito baixo, tendendo a zero, tem que ser uma prioridade. Para isso, a gente criou o Busca Ativa Escolar, né, um trabalho intersetorial entre saúde, educação e cidadania, para ir na casa do estudante que está infrequente para identificar o porquê, né? Então, vai a equipe lá, bate na casa lá, vem cá, por que o Joãozinho não está indo na escola, né? Ah, está com algum problema de saúde, né? E aí tem várias situações, né? Tem situação de violação de direitos claros das crianças, enfim, né? Infelizmente, essa é uma realidade que está presente aqui no nosso meio, e a gente precisa daí articular essa rede para conseguir, né, fazer com que esse estudante possa voltar para a sala de aula. Então, acesso, permanência e o terceiro, que é o mais difícil de todos, porque aí não tem resultado assim muito rápido, instantâneo, porque acesso e permanência, dependendo das ações que você faz, intervir, você consegue ter um resultado rápido, né? Qualidade é um resultado de longo prazo, né? A gente precisa... E que depende não só do prefeito também, né? Desde a formação dos professores. Depende dos professores, depende da família, enfim, tem uma responsabilidade compartilhada grande. Mas aí a gente precisa olhar primeiro para os problemas mais básicos que a gente tem. Em Esteio, em 2016, o último ano antes da nossa gestão, só 46,5% dos estudantes de Esteio, ao final do terceiro ano, tinham as competências esperadas em termos de capacidade leitora. 46,5% só tinham, ou seja, a maioria não tinha ao final do terceiro ano do ensino fundamental. Uma criança que não sabe ler e escrever de maneira adequada, né, ela vai chegar, né, depois ali, né, principalmente nos anos finais, em que há um cuidado mais disperso, porque são vários professores, cada um com o seu componente curricular, ele vai chegar naquele período ali com uma capacidade de compreensão e, né, de aprendizagem muito comprometida, né? Porque ali, enquanto ele está, né, no que a gente chama de currículo, ali nos anos iniciais, tem um professor cuidando dele, né? Que, né, bem ou mal, tem a sua responsabilidade. Depois ele vai, né, ali nos anos finais, para ter vários professores. O professor de português está preocupado em ensinar português, o de matemática ensinar matemática e assim por diante. Não vai ter um que vai ser o tutor dele, né? Então, ter uma alfabetização comprometida compromete todo o restante da vida escolar desse estudante. E o que vocês fizeram ali? O que nós fizemos? A gente foi atrás das melhores soluções para o ciclo de alfabetização, né? Então, contratamos as instituições, enfim, para isso. Antecipamos também esse processo de alfabetização, alinhado à mudança da Política Nacional de Alfabetização, que preconiza, né, aquilo que era na nossa época, né, tem que estar alfabetizado até o final do primeiro ano. Depois se mudou, né, se estendeu o ciclo de alfabetização até o final do terceiro, e aí ficava um jogo de empurra, porque ninguém mais era tão responsável assim. Se não foi alfabetizado no primeiro,
empurra para o segundo, é problema do professor do segundo, empurra para o do terceiro, é problema do professor do terceiro. Então, bom, a nova Política Nacional de Alfabetização preconiza a alfabetização como era antigamente até o final do primeiro ano. Mas a gente pode trabalhar previamente questões relacionadas à alfabetização já na pré-escola, o que para muitos era, né, um tabu, não pode iniciar com um processo de letramento, o que for, antes, né, porque pré-escola é a etapa da educação infantil é brincar, é experimentar. Tudo bem, mas a gente já pode começar, esse não tem dado muito certo. Não tem dado resultado. Então, a gente começou a trabalhar isso já desde a pré-escola, e hoje, né, em dados de 2023, a gente concluiu o primeiro ano do Fundamental no ano passado com 88% dos estudantes, né, com as competências leitoras esperadas. 88%. A gente dobrou esse resultado num curto espaço de tempo. Tu tivesse alguma experiência de municipalização também, né? Nós fizemos a municipalização de 2 escolas estaduais, escolas que só tinham ensino fundamental. Foi uma guerra gigantesca, mas nós tínhamos convicção que precisava ser feito com os CEPERs, né, com professores, enfim, né, que entendiam que isso ia ser prejudicial de alguma forma, né? Contra interesses, né? Interesses específicos. Foi contra isso que foi. E esses acabavam naturalmente induzindo as famílias a ser contra também, muitas vezes sem qualquer razão. Sem saber direito Até porque nós garantíamos investimentos que seriam feitos, né, melhorias que seriam feitas. E essas escolas melhoraram? Melhoraram muito. A gente tinha uma situação de uma escola, ela tinha em torno de 40 alunos só da rede estadual, tinha turmas com 5 alunos, e de 5 alunos tinha 3 reprovados, né? Ou seja, 60% de reprovação numa turma de 5 alunos, que é uma turma de aula particular. Quase, uma turma quase de aula particular. Infraestrutura muito comprometida, né? Pouco material pedagógico, poucos recursos humanos também, o número de professores era menor, não tinha auxiliares, uma série de dificuldades. A gente fez investimentos robustos em infraestrutura, aumentamos o número de professores, enfim, e essa escola, né, de 40 estudantes, ela passou a ter 300 estudantes. Né? Hoje ela é uma escola aí 100% de tempo integral. Então foram experiências muito bem sucedidas. Em poucos meses não havia mais dentro, né, dentre os pais, vozes contrárias ao processo. Né? Assim, já no início quase do ano letivo seguinte, mas foi um processo truncado porque até o óbvio é brigado, né, quando a gente envolve um processo de mudança. Mas foram experiências exitosas, né? E, claro, tem uma série de outras coisas que a gente tem procurado fazer para aumentar o nível de proficiência dos estudantes. Porque é isso, né? Qualidade é isso, é ter proficiência naquilo que está se estabelecendo. Pascoal, nosso tempo está indo, só para a gente não dizer que não falou de política, queria entender um pouco a tua sucessão. Eu vi que tu escolheste um sucessor, o Felipe Costella, que tu vais enfrentar o PT, porque um dos desafios também de uma boa gestão é fazer a sucessão política. Queria entender o cenário eleitoral e como é que vocês estão se preparando em Esteio. Sim, o nosso processo de sucessão, ele é maduro, né, discutido, dialogado com um grupo de partidos e de lideranças que dá sustentação para o nosso projeto, que deu sustentação ao longo desses 8 anos, e nós identificamos, né, no Felipe Costella, que foi meu secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, foi líder do governo na Câmara no meu primeiro mandato, né, quando ele era vereador, identificamos no Felipe, né, o melhor nome para liderar esse grupo nesse novo momento, junto com o Rafael Figliero, que foi nosso secretário também de Cultura, Esporte e Lazer, foi meu colega também na Câmara de Vereadores. Então, eles estão à frente dessa chapa, né, são pré-candidatos que estão à frente dessa chapa, junto com, né, um grupo robusto de partidos, de pré-candidatos a vereador. E vocês vão enfrentar principalmente o PT ali, né? Sim. PL versus PT. A eleição, mais uma vez, em 2016, né, nós enfrentamos o PT, que estava no poder. Né? Em 2020, na minha reeleição, enfrentamos PT com o PDT, né? Eram os 2 partidos que estavam ali na chapa de oposição. E agora, mais uma vez, temos, né, no PT o principal adversário, no ex-prefeito, né, o prefeito que foi anterior, né, à minha gestão, e que deixou a cidade com inúmeros problemas, né, funcionários do hospital sem receber,
mais de 22 milhões em dívidas com fornecedores, o recolhimento de lixo sem pagar, problemas de infraestrutura, prestação de serviço, enfim, deixou a cidade numa condição muito, muito caótica quando nós assumimos, né? Então é esse adversário que nós vamos enfrentar nas urnas. O compromisso do Felipe e do Rafael é de continuidade do teu projeto? Continuidade, de manutenção, porque mais importante do que o líder, o gestor, é o grupo. Tem que ter time, não adianta. Se o time não é bom, os resultados não vão acontecer. E a gente tem um time muito bom, qualificado, de servidores de carreira e de servidores, né, comissionados, que estão engajados nesse projeto, que continuarão com o Felipe. Eu vou estar junto, eu vou estar participando ativamente também dessa gestão com os dois, porque a cidade teve uma transformação incrível nos últimos anos, em todas as áreas, em todos os bairros, para todos os esteienses, e esse processo que a gente acredita que precisa continuar, e eles têm esse compromisso, né? Assim como eles têm o compromisso de continuar, eu tenho um compromisso com eles também de ajudar, e o nosso time tem um compromisso com eles também de dar sequência nesse trabalho. E o Pascoal político, para fechar daqui para frente, depois de dezembro, o que está pensando da vida? Eu estou deixando isso para pensar mais depois da eleição, depois do processo eleitoral de outubro, então o foco é em Esteio, né, até o final do ano. Né, tenho o meu nome à disposição aí para a eleição em 2026, não sei em qual desafio, né, em qual missão. Ingressei no Partido Liberal, né, no PL, para ajudar no processo de crescimento, de fortalecimento da sigla aqui no nosso estado. Acredito que o PL tem um papel fundamental na eleição em 2026, nos rumos que a gente quer dar para o Estado, assim como nos rumos que a gente quer novamente dar para o país, e eu vou estar pronto para ajudar. No espaço que for, né, eu não tenho a política como uma profissão, né, mas acredito que tanto quanto possível a gente possa ajudar, a gente precisa também estar à disposição para isso, né? Então, vamos ver o que 2026 nos reserva, mas eu vou estar preparado para o desafio que for. Obrigado, Pascoal. Sucesso. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.